Olá pessoal, hoje 21 de junho, 14º domingo consecutivo de isolamento, ocasião para a 14ª mensagem aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana Monte Sião. Infelizmente, ao fim da última semana, nós chegamos a um patamar preocupante de mais de 1 milhão de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e aproximadamente 50 mil óbitos em todo o país. E olha que esses números são subnotificados, ou seja, os números são mais elevados do que se divulga. É bem verdade que aqui na cidade de Fortaleza, nós estamos numa segunda fase de retorno paulatino das atividades econômicas da nossa cidade, bem como a possibilidade de abertura das igrejas para suas atividades culticas presenciais, desde que sejam observadas as devidas restrições. Alguns estudiosos já falam da possibilidade de novas epidemias e de pandemias, inclusive chamando a atenção para as autoridades dos vários países para que se planejem melhor, para que se evitem os atropelos que nós observamos no enfrentamento dessa pandemia, inclusive aqui do nosso país. E o que dizer diante dessa crise que nós estamos atravessando, dessa crise sanitária sem precedentes, pelo menos para a nossa geração? O que dizer diante da possibilidade de uma nova pandemia? O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre o coronavírus, sobre a possibilidade de novas pandemias? Que leitura teológica nós podemos fazer dos dias que estamos atravessando e que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? Pensando nisso, nós vamos ler um sermão, uma parte do sermão de Jesus Cristo que está registrado em Mateus capítulo 24, não somente no capítulo 24, esse mesmo sermão foi também escriturado em Marcos capítulo 13 e Lucas 21. Mateus 24, de 1 a 14, diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós estamos diante de um sermão de caráter escatológico. O que é escatologia? O termo literalmente significa o estudo das últimas coisas.
A escatologia é um ramo da teologia que se debruça diante de várias questões, como, por exemplo, o que é que acontece com a alma de alguém que passa pela experiência da morte? Em que condição essa alma fica? Se é uma pessoa descrente, se é uma pessoa que verdadeiramente se converteu ao Senhor Jesus Cristo. A escatologia também está preocupada em saber o que a Bíblia ensina acerca dos eventos finais, dos eventos futuros, como, por exemplo, a segunda vinda de Jesus Cristo e outras coisas que acontecerão por ocasião dessa segunda vinda, como o grande julgamento de Deus, a ressurreição geral de todas as pessoas, né? Tudo isso a escatologia se interessa. E Jesus Cristo, nesse sermão escatológico, também chamado de sermão profético, ou então de sermão do Monte das Oliveiras, tendo em vista o local de onde ele pronunciou essas palavras, e ainda até outros autores chamam de pequeno Apocalipse. Nós percebemos nessas palavras de Jesus Cristo que ele vai falar de certos acontecimentos que nós chamamos de sinais dos tempos, acontecimentos que descrevem situações que antecedem ou que apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo, tá? Em outras palavras, os sinais dos tempos que são identificados por Jesus Cristo nesse sermão são características que vão desde a primeira vinda de Jesus Cristo, e a primeira vinda nós chamamos justamente o momento em que Jesus Cristo se fez carne, no momento em que Jesus Cristo nasceu, até a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele prometeu que será uma vinda gloriosa, uma vinda visível, uma vinda apoteótica. Até esse momento derradeiro da consumação do século, nós vamos experimentar os chamados sinais dos tempos. Antes de considerarmos esses sinais, é importante nós percebermos o pano de fundo desse sermão de Jesus Cristo. Diz o texto sagrado que Jesus Cristo, diante da admiração dos seus discípulos, quando olhava para aquela construção magnífica que era o Templo de Jerusalém, para onde os judeus se dirigiam, levando os seus sacrifícios e faziam as suas orações e tinham toda a sua prática litúrgica. Então, os discípulos, admirados com aquela construção magnífica, Jesus Cristo diz: vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. É uma expressão hiperbólica, né, que Jesus Cristo usou, ou seja, para deixar bem claro que aquela grandiosa construção, o centro da adoração dos judeus, seria destruído. Interessante que essa predição de Jesus Cristo aconteceu literalmente, aproximadamente 41 anos depois de Jesus Cristo ter falado essas palavras. Provavelmente Jesus Cristo proferiu esse vaticínio no ano 29 da nossa era cristã, na última semana que antecedeu a sua morte e morte de cruz. Na última semana, Jesus Cristo intensificou o seu ministério de ensino da palavra, especialmente no templo, muitas vezes confrontando os religiosos da época e dizendo, inclusive, no versículo 38 do capítulo imediatamente anterior, no capítulo 23, quando ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Talvez, diante desse anúncio de Jesus Cristo, é que os seus discípulos foram motivados, né,
a dizer a Jesus Cristo: Senhor, veja que grande construção, como é que essa casa um dia vai ficar deserta? E Jesus Cristo disse: ela vai ser completamente destruída. Isso mexeu tanto com os discípulos de Jesus Cristo, que no versículo 3, quando há uma mudança de cenário, Jesus e os discípulos saem do templo e agora estão no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se achegam a ele. Marcos, por exemplo, vai dizer exatamente quais foram os discípulos: Pedro, Tiago, João e André, e eles não conseguem se conter diante daquela afirmação extraordinária de Jesus Cristo e fazem alguns questionamentos, colocam algumas dúvidas, dizendo o seguinte: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Na cabeça dos discípulos de Jesus Cristo, a destruição do templo estava ligada automaticamente também à consumação do século, o fim de todas as coisas. E Jesus Cristo, motivado por essas perguntas, vai pregar. E ele vai pregar, inclusive, separando, em dois eventos distintos. A destruição do templo vai ser para logo, e de fato, 41 anos aproximadamente depois, o templo foi queimado, pelos soldados romanos. Mas ele vai falar de outros eventos que culminariam com a segunda vinda de Jesus Cristo, tá? Então ele falou de coisas que quase que imediatamente se cumpririam e eventos que ainda não se concretizaram e que nós aguardamos acontecer. Então, repare que Jesus Cristo vai falar dos sinais dos tempos. E os sinais dos tempos são características, são eventos relacionados com a segunda vinda de Jesus Cristo. São eventos que apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que nós estamos num período interadventício, ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. E a característica desse período que nós estamos vivendo é por exemplo, de demonstrações do julgamento divino. Nós temos sinais relacionados ao julgamento de Deus, nós temos sinais relacionados à oposição a Deus, e temos também sinais relacionados com a graça de Deus. Vejamos isso nesse trecho do sermão de Jesus Cristo. Repare que ele diz no versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Interessante que desde o começo do movimento de Jesus Cristo, houve pessoas que são identificadas como anticristos. O que é um anticristo? Essa expressão anti pode ser duas coisas. Ou alguém que está contra Cristo, ou alguém que tem a pretensão de assumir o lugar de Cristo. Cristo significa ungido, significa Messias. Havia uma esperança do povo judeu que um dia o tão aguardado Messias chegaria. E de fato, Jesus Cristo é o cumprimento dessas profecias muito antigas, desde o Antigo Testamento. E Jesus Cristo, ele, de uma forma extraordinária, previu que viriam pessoas dizendo que eram o Cristo. Você pode ver, por exemplo, nos nossos dias, uma figura até hilária, que se auto-intitula de Henri Cristo, que ele diz que é a reencarnação de Jesus Cristo. Mas há também na história da humanidade pessoas que claramente, pessoas que se auto-intitularam Messias, Cristo.
No segundo século da era cristã, apareceu um judeu chamado Bar Kokhba, e ele convenceu a muitos quando dizia que ele era o tão aguardado Messias, né? Ele foi um dos encabeçadores de uma nova rebelião que aconteceu entre os judeus contra os exércitos romanos. E muitas outras figuras que chamaram atenção para si, dizendo que era Cristo. Então é um sinal de oposição a Cristo. Outro sinal de oposição nós podemos ver nesse texto, no versículo 9 e 10, quando diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. O próprio Senhor Jesus Cristo advertiu os seus seguidores de que eles seriam mortos. E de fato, a história do cristianismo, ela é marcada por vários mártires que selaram o testemunho, né, de que Jesus Cristo é o único Senhor, de que Jesus Cristo é o Salvador, de que Jesus Cristo é o Cristo aguardado. Essas pessoas selaram esse testemunho com o seu próprio sangue. Ao longo da caminhada da igreja, em todos esses séculos, vez por outra, a igreja atravessou momentos aterradores de grande perseguição. Versículo 10 corrobora isso. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Versículo 11, mais um indicativo da oposição, um sinal de oposição a Deus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que nós vivemos hoje são pessoas que supostamente servem a Deus e que prometem coisas que Deus nunca prometeu. São pessoas que falam bem de Deus, mas que na verdade desencaminham outras dos caminhos do Senhor. Isso é preocupante. É esse o período em que nós vivemos. Desde a época de Jesus Cristo e até a sua segunda vinda, nós vamos conviver, a igreja vai conviver com uma forte oposição, com uma forte ojeriza em relação às coisas de Deus. Não se engane, há muitas pessoas que falam bem de Deus da boca para fora e até são religiosos, cumprem os seus deveres dominicais, mas na prática vivem como se Deus não existisse. São ateus práticos. No dia a dia acabam negando a Deus. Outros sinais dos tempos envolvendo o julgamento divino, nós podemos ver nos versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Percebo aqui que esse período interadventício também é marcado por esses sinais de guerras. E lembre-se que quando Jesus Cristo falou sobre guerras, a Palestina, nos dias de Jesus Cristo, eles estavam experimentando a chamada paz romana. De alguma forma, o Império Romano deu certa estabilidade para todos aqueles reinos e aquelas nações que estavam na Palestina, no que hoje nós chamamos de Turquia, na Europa, indo até ao que nós chamamos hoje de França. Então, todas essas nações estavam debaixo da dominação romana, que dava uma certa paz, que dava uma certa estabilidade. Então, Jesus Cristo se antecipou, dizendo que haveria guerras e rumores de guerras. Alguém já observou que nos últimos 300 anos houve só na Europa 300 conflitos diferentes. Para você ter ideia das palavras de Jesus Cristo, o mundo é um verdadeiro barril de pólvora. Essa semana mesmo surgiu um novo conflito entre a China e a Índia. Já morreram em escaramuças ali na Caxemira
aproximadamente 60 combatentes. Se você analisa o Estreito de Hormuz, que é também um local muito volátil, que pega ali a costa do Irã, nós temos ali um local extremamente preocupante, onde pode estourar a qualquer momento um novo conflito mundial, sem falar na Síria, sem falar na Líbia, a Líbia que experimentou na chamada a primavera árabe, né, quando caiu um ditador, o Muammar Gaddafi, né, hoje aquele país está novamente experimentando uma situação conflituosa, uma guerra civil. É esse o mundo em que nós vivemos. Guerras e rumores de guerras, terremotos, fome. Esse mesmo sermão de Jesus Cristo, lá em Lucas, acrescenta que haveria pestes. Aí entra o coronavírus, aí entra a situação de pandemia que todos nós estamos amargando. Tudo isso é um indicativo de um mundo que está se convulsionando. Como o texto diz, isso é tudo o princípio das dores. Ainda não é o final, mas é um momento na história da humanidade, repito, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, que vai se notabilizar por tudo isso. Pestes, terremotos, fomes, guerras e rumores de guerras. Mas interessante que há também um sinal que caracteriza a graça de Deus nesse mundo. O versículo 14 fala sobre isso. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E quando isso acontecer, aí virá o fim. Que fim? A segunda vinda de Jesus Cristo, que ele fala nesse mesmo discurso aqui. Então perceba que ao longo dessa era, a igreja tem uma missão, que é de levar o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Isso é uma demonstração da graça de Deus, do favor de Deus, porque é através da pregação do evangelho que Deus vai chamando e agregando pessoas à sua bendita igreja. Esses são os sinais dos tempos. Foi isso que Jesus Cristo previu. O que é que nós podemos aprender diante dessa realidade? Primeiro, por favor, não entenda os sinais dos tempos como algo exclusivo ao tempo do fim. Os sinais dos tempos, eles vão acontecer e têm acontecido ao longo dos séculos. Algumas pessoas acham que o coronavírus é um indicativo do retorno iminente de Jesus Cristo. Não é assim. Nós vamos ainda atravessar muitas pandemias, como nós já atravessamos no passado, né? Pensando na humanidade como um todo. Por exemplo, na Idade Média, a humanidade amargou uma pandemia que foi a peste negra. No comecinho do século XX, a gripe espanhola e tantas outras pandemias que ainda vamos atravessar. Então, cuidado com isso. Primeira lição que nós aprendemos é que isso não é um indicativo de que Jesus Cristo estará retornando imediatamente amanhã. Outra coisa que nós aprendemos, cuidado com aquelas pessoas que se animam a datar precisamente o retorno de Jesus Cristo. Há vários casos. Há, por exemplo, mais recentemente, uma pastora do meio evangélico que teve a pretensão de dizer que Jesus Cristo voltaria em 2007. 2007 já passou e Jesus Cristo não retornou. E ela ainda disse que Jesus Cristo retornaria no dia de sábado. Cuidado com os chamados, com a chamada escatologia de reportagem, que quer, de alguma forma, né, estabelecer de forma bem detalhada de como será a segunda vinda de Jesus Cristo. O que nós aprendemos também como lição para as nossas vidas, a partir desse texto
do sermão profético de Jesus Cristo, primeiro, é que nós devemos ficar firmes. Jesus Cristo, no versículo 13, diz: aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Permaneça fiel a Deus. Fique firme. Outra lição que nós aprendemos com esse texto é o que está registrado lá em Lucas 21, versículo 9. Quando o Senhor Jesus Cristo, no mesmo sermão profético, diz o seguinte: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Eu sei que toda essa situação de pandemia tem deixado você assustado. Eu sei que é preocupante, mas cuidado com o medo excessivo. Cuidado com uma ansiedade opressiva. Cuidado para você não ser roubado da sua esperança, porque tudo isso aponta para a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Aí entra a nossa última lição. Em Lucas capítulo 21, versículo 27 e 28, diz o seguinte: então se verá o Filho do Homem, uma referência a Jesus Cristo, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, alegre-se, apesar de toda essa situação preocupante que nós estamos vivendo. Porque isso demonstra que Jesus Cristo, no momento apropriado, vai retornar. E fica aqui algo que você precisa pensar. Eu quero me dirigir a você que não é crente. Quando Jesus Cristo retornar, isso será motivo para você se assustar. O mesmo texto diz que as pessoas vão procurar a morte. Tal é o espanto diante da vinda de Jesus Cristo. E de fato, essas pessoas devem se preocupar, porque Jesus Cristo voltará para impor ordem nesse mundo como justo juiz. Mas lembre-se que esse justo juiz também é um gracioso Salvador. Apele a Jesus Cristo enquanto há tempo. Que Deus te abençoe e que Deus te faça discernir os tempos em que nós estamos vivendo. Fique firme, persevere, porque vale a pena servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.